Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, né? Nossos vídeos aqui da parte de fabricação, parte de transformação. É o terceiro que a gente está falando dessa sequência aqui, né? É uma pergunta simples, mas que trouxe uma série de elementos, né? Então a gente falou no primeiro vídeo sobre essa parte do que é a operação unitária. No segundo vídeo a gente falou sobre a resposta, né? Que é a parte de peneiração. E nesse terceiro, né, que vai ficar de um vídeo complementar, né? Que é exatamente trazendo detalhes, né, dessa parte do processo. Basicamente esse ciclo está dividido em 4 etapas, né? Exatamente dessas 4 etapas que a gente vai falar. Né? A primeira etapa, referente ao processo da peneiração, né? É exatamente a parte da preparação. No último vídeo eu fiz um exemplo, né? A peneira com granulometria 8, depois um A6 e um A2, como por exemplo. Então essa preparação ela vai ser feita de acordo com o tamanho dos elementos que vão ser separados. Então, para que você tenha de fato ali uma separação mais precisa. E aí outro detalhe também importante é o tempo de operação que você vai ter ali de vida útil, ali para a peneira. São 2 etapas, o tempo de operação, ou seja, a média do tempo da agitação que vai ter na peneira, para que você possa, com base no volume depositado de sólidos, realizar o ciclo. E outro elemento é o tempo de vida útil da malha que está sendo utilizada. Independente do tipo, existe um tempo de vida útil por causa do processo que é feito por meio de agitação, então é um processo, eu não diria abrasivo, acho que talvez ele se enquadre nesse termo abrasivo, você vai ter muito atrito, muita agitação ali entre o elemento, muito impacto, então acaba, com o passar do tempo, danificando as malhas, elas precisam ser trocadas. Mas basicamente você tem essa primeira etapa que é a preparação. Uma outra etapa importante é a alimentação do material, a alimentação e o depósito, obviamente na peneira, no ciclo ali de peneiramento. Depois da alimentação entra a etapa da agitação, e aí é importante ficar atento com isso. O tempo que você vai ter médio ali da agitação, para que de fato você tenha uma separação correlata ao que você deseja. E por último, não menos importante, é a parte da coleta. Tem que se tomar muito cuidado quando se tem processo de peneiração, para que você faça a correta coleta dos itens peneirados, para que não ocorra a contaminação. Então esse tipo de separação ele tem que ser muito bem distribuído, ali nos tubos, nos elementos, se vai ser algo gerado por meio de vácuo, se vai ser por gravidade, se você vai ter ali uma esteira, enfim, precisa ter uma coleta bem específica. E aí ressaltar um detalhe importante nessa parte da agitação, que é comum ali das peneiras, normalmente se você tem elementos ali de proteção, filtros, enfim, porque na agitação, dependendo do tipo de produto, vai fazer com que elementos sejam suspensos ali no ar, ou seja, você vai ter partículas suspensas no ar por causa desse elemento. E obviamente vale a pena ressaltar a questão da proteção, quando se trabalha nesse tipo de elemento, principalmente na parte respiratória, tá bom? Então é isso, a gente finaliza esse ciclo e aí no próximo a gente já entra em outra pergunta, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, mais um vídeo aqui da parte de cálculo técnico, envolvendo também, obviamente, aí a parte de leitura, interpretação, desenho e metrologia. Então vamos lá, qual a soma dos valores de x em milímetros das figuras representadas abaixo? Então aqui a gente tem 2 representações, então aqui a gente tem a figura 1, mostrando só uma vista, e aqui a figura 2 mostrando 2 vistas. Então o objetivo é identificar o valor de x de cada uma das figuras e realizar ali a sua respectiva soma. O primeiro seria esse valor da distância aqui entre esses, a princípio seriam furos, então seria identificar aí essa distância. Para isso a gente precisa saber o valor do diâmetro do furo, está aqui indicado, diâmetro de 10 milímetros. Então como é diâmetro de 10 milímetros, e a gente entende que são para os 2 furos, se fosse cada um com um diâmetro diferente, a gente teria que fazer o cálculo analisando de forma obviamente individual, mas aqui como é diâmetro de 10 milímetros para os 2, e no caso é a distância entre os centros, então basicamente o que é que vai acontecer? Se você pegar o 90 e subtrair pelo diâmetro, ele vai dar certo por causa da simetria, mas teoricamente o que é que aconteceria? Você teria 10 dividido por 2,
né, que daria 5 milímetros, né, que seria a relação exatamente ali de localização com base no centro, né, e aí no caso você teria 90 menos 5 de um lado, menos 5 do outro, né, esses 5 milímetros ele viria da onde? Exatamente isso aqui, né, seria essa distância aqui e essa outra aqui. Como o diâmetro é 10, você teria a subtração ali pelo raio, porque exatamente o elemento de cotagem ele pega ali pelo centro, né? Então, nesse caso aí, você teria 90 menos 10, que daria 80 milímetros, né? Então, nesse caso aí, a gente já teria 80 milímetros, né, dessa figura, onde o x seria igual a 80 milímetros. Já na outra aqui, você tem a indicação do diâmetro interno, 6,35 milímetros, e tem a informação ali da borda, 4,2. E aí acontece basicamente a mesma lógica, né? É a questão da simetria, né? Você tem 4,2 de um lado, 4,2 do outro, né? Então 4,2 mais 4,2 vai dar igual a 8,4. E aí nesse caso é só somar com 6,35, né? Então você ficaria ali com x seria igual a 8,4 mais 6,35. Né? Então, isso aí seria o valor final, né, para encontrar o valor do x, que nesse caso aí daria 14,75. X igual a 14,75 milímetros. Então, aqui é só somar os dois valores, né, 80 mais 14,75, né, daria 80 mais 14,75. E nesse caso aí, fazendo essa soma, vai dar 94,75. Então, esse é o valor que a gente necessita, que é o valor aqui indicado na alternativa B, 94,75 milímetros, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue. Ajuda a fortalecer nosso canal. Participe da nossa aba comunidade, né? Lá tem uma série de quiz, né? Perguntas aí para você testar seus conhecimentos, tá bom? Então é isso. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de gestão da produção, né? E a gente vai falar um pouco sobre Pokayuki, né? Pokayuki de produto, né? A gente vai fazer uma sequência aí falando sobre Pokayuki e começando aí por produto, né? Que é normalmente o mais fácil de entendimento, né? Lembrando sempre que esse termo, né, Pokayuki, né, essa metodologia, né, vamos assim chamar, né, ela surgiu no sistema Toyota de produção, né? Ela foi desenvolvida, né, pelo menos registros, né, trazem aí que foi pelo Shigeo Shingo, né? E o grande foco dela é não ter falha, né, com base no produto realizado, na produção, no ciclo produtivo, né? Ou seja, como diria um professor meu, né, o Pokayuki é um sistema à prova de falha, né? Se ele tem uma falha, porque ele ainda não está pleno, né? Exemplo, esse caso aqui mesmo aqui desse desenho, né? Vamos supor que aqui seja o elemento macho, aqui o elemento fêmea, eles vão ser montados. Eles só têm como ser montado de uma única forma, né? Ou seja, esse elemento aqui com diâmetro maior montado nesse, esse com diâmetro menor montado nesse, e ele só vai encaixar especificamente nessa parte aqui da caixa, aqui nessa parte interna, né? Ele vai ter uma tampa, né? Vai ficar ali como uma tampa, né? Então, é um exemplo de Pokayuki aí de produto, né? E a gente se depara muito com isso, né, no dia a dia, né? Exemplo, cabo USB é um tipo de Pokayuki, né? Ele só encaixa de uma forma. O novo padrão de tomada, né? O novo padrão de tomada, novo entre aspas, né? Já faz um tempo, né? Não sei há quanto tempo, mas já faz um tempo. Que é esse padrão com 3 pinos, né? Ele só vai encaixar de uma única forma, né? Obviamente, né, a maioria dos elementos aí dos dispositivos trabalham com corrente alternada, né? Então aquela questão da inversão, né, de fase neutro não teria problema por causa da corrente alternada, mas esse terceiro pino, né, aqui do terra, né, ele faz com que a montagem ela seja só de uma forma, né? E ela ainda tem a questão da cavidade também, né, para proteção, né, parte de segurança, né? É uma tomada muito bem projetada, né, diga-se de passagem, né? Bom, enfim,
quando a gente fala de Pokayuki de produto, né, muitas vezes a gente tem que entender que ele vai gerar um pouco mais de custo, levando em consideração produto, não a tendência, né, não é algo que sempre vai ocorrer, mas normalmente tem uma tendência. Só que gera, né, tanto para uma produção interna como para um cliente externo, gera uma segurança muito maior, né? Exemplo, se a gente for até observar o automóvel, né, a chave, quando a gente utiliza o automóvel, né, chave de ignição, né, ela só sai quando o carro tem ponto morto, né? Ou seja, é um elemento Pokayuki, né? Você não tem como tirar a chave se ele estiver ligado, né? Se ele estiver ligado, não tem como tirar, né? Então é um elemento Pokayuki. Quando você projeta mecanismos, né, e utiliza esse tipo de visão, né, fica muito mais fácil ali o ciclo produtivo, né? Porque você tem sempre que lembrar que, né, no ciclo, obviamente, vão ter várias pessoas ali atuando, e quando você tem cliente externo, a preocupação ainda redobra, né? Então é isso, né? A gente vai estar falando aí sobre outros elementos e trazendo aí outros exemplos. Valeu, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.